aqui e no vídeo de hoje vou falar de novo de La Casa de Papel, parte 5, volume 1, que estreou nesta sexta-feira, dia 3, na Netflix. E, gente, vamos falar sobre a grande possibilidade pro final. Vocês deixaram vários comentários nos vídeos falando que realmente acredita que todo mundo vai morrer. Eu também acho isso, inclusive foi uma sensação que eu tive conforme eu fui assistindo, mas eu vou te falar por que eu acredito isso no vídeo de hoje. E, lógico, fiquem sabendo que vão ter spoilers, né? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E, gente, maratonem os vídeos de La Casa de Papel, que tem vários, inclusive eu deixei uma playlist fixada aqui no canal. Bom, gente, assim, eu acho que o Alex Pina tá rindo na nossa cara, porque refletindo os eventos de La Casa de Papel, observa como a série sempre matou os melhores personagens ou os personagens mais queridos da história em questão. Por exemplo, na parte 1 e 2, o grande personagem que tinha destaque era o Berlim, e o que aconteceu com ele? Morreu. Tudo bem que aí eles trouxeram, né, ele de volta em flashback para justamente contar toda a história desse plano, afinal o plano é dele com a ajuda do professor. E aí o que a série fez? Construiu a Nairobi super bem, deixou a gente amando a personagem, trouxe momentos icônicos dela e matou, não é mesmo? E aí, na sequência disso, o que acontece? Eles simplesmente matam a narradora da série, a Tóquio. Sério, eu não sei como a gente não viu isso vindo, né? Realmente surpreendeu, principalmente se tratando da Tóquio, e por isso, se esses três personagens morreram, não é nada difícil que eles acabem matando todos eles. Desde o meu primeiro vídeo da análise com spoilers, eu falei que eu assisti a temporada achando que toda hora alguém ia morrer. Caiu a coluna no Helsinki, eu achei que ele ia morrer ali mesmo. A Estocolmo usou droga, eu achei que ela ia ter overdose, achei um monte de coisa. E no final, quem eu menos achava acabou morrendo. E é gostoso assim, né? A gente ser surpreendido. E porque também eu acho que todo mundo vai morrer? Depois de sentar as informações direitinho de tudo que eu tinha assistido no volume 1, e também conforme eu fui aprovando os vídeos para irem saindo aqui no canal, eu cheguei a observar algumas coisas um pouquinho diferente. Por exemplo, no momento em que a Tóquio explode ali com as granadas, antes mesmo da gente ver ela explodindo junto com o Gandia, ela já tinha falado: eu levei 5 tiros no dia que eu matei o Gandia. E depois, observando a cena, apesar de ter várias pessoas ali do exército dentro da cozinha, a gente pode ver que realmente quem é pego nessa explosão foi o Gandia. Talvez os outros acabem ficando um pouco machucados de voar coisa e tudo mais. No meu vídeo de teorias, inclusive, eu cheguei a falar que eu acreditaria que se pelo menos um ficasse vivo, seria o Sagasta, até por causa de toda a questão dele com o coronel, que eu ainda acho que vai ter complicação aí. Mas no momento que a gente vê a explosão, a gente vê que tem mais pessoas que não foram pegas, então pode ser que boa parte do exército ainda esteja vivo sim no volume 2. Ou seja, todo embate ainda vai continuar. E também, assim, né, teve toda aquela questão da Estocolmo, que ela não tá legal. Eu cheguei a falar no meu vídeo de teorias que possivelmente ela poderia ter alguma overdose. Alguns de vocês, inclusive, deixaram nos comentários que acredita que possivelmente Estocolmo pode morrer, e aí a Manila e o Denver cuidariam do Cincinnati e viverem uma vida juntos. E se a gente pensar em todo o arco de Estocolmo do que foi construído nesse volume 1, a gente pode perceber que a maioria dos pensamentos dela é realmente de um fim. Que ela fala que ela deixou o filho dela e que foi naquele momento que ela realizou que nunca mais veria ele. Também tem alguns pensamentos sobre ela não sair viva desse assalto. E sem falar também que toda a questão do assalto sempre foi pouca probabilidade deles conseguirem, deles saírem vivos ali. E sem falar também que, além de ter toda essa situação de Estocolmo, a gente também tem o Helsinki ali machucado, pode ser que ele não sobreviva. Então visualiza esse cenário, a gente tem Estocolmo muito mal, Helsinki não tá bem, e o exército com uma grande possibilidade de ainda estar vivo e ainda ter que lutar contra os assaltantes lá, sem falar que eles também vão estar super abatidos com a perda da Tóquio. E a gente não pode esquecer também que a Sierra, ela pareceu bem suspeita, né? Ela foi ali no banheiro, então eu acredito que tem grande chance dela também tentar matar o professor. E eu acho que pode ser de uma forma bem traiçoeira, no sentido em que talvez ela se faça ali de amiga e fazer algo ali próximo do final da temporada. E assim, né? Se a gente
for pensar em todo o contexto da história de La Casa de Papel, tudo que está sendo construído é para criar um grande símbolo. O assalto nunca foi só um assalto, sempre foi uma mensagem e muito, né, inclusive da própria divulgação da Netflix, fica falando como eles são a resistência, eles repetem isso várias vezes na série e sem falar que eles criaram vários símbolos ao longo da série que representam justamente a resistência e grandes símbolos, como a Bella Ciao, como o próprio macacão, né? Recentemente a Netflix soltou um vídeo falando sobre a história do macacão e lá também tem uma frase da atriz que faz a Estocolmo falando sobre o que é o símbolo do macacão para ela. E sem falar também a máscara, o símbolo que a máscara se tornou, inclusive fora da série, né? A gente já viu a máscara em vários protestos e isso é algo bem similar ao que V de Vingança criou. Inclusive tem várias frases de V de Vingança que também facilmente a gente conseguiria passar para La Casa de Papel, em que o V fala a seguinte frase: embaixo dessa máscara há mais do que carne, atrás dessa máscara há uma ideia. Ideias são a prova de bala. E isso é muito legal porque realmente, assim, se todo mundo morrer, a ideia ainda vai perpetuar. E o que faz com que eternize um grande símbolo? Justamente a morte. E principalmente quando envolve o povo. A gente vê que todo assalto, ele sempre está sendo noticiado e eles têm pessoas que estão do lado deles. E principalmente se tiver tipo um exposed do coronel, que nem eu tinha falado no meu vídeo de teorias, principalmente com as provas que ele manipulou ou com as mentiras que ele foi falando e distorcendo a realidade, inclusive sobre as coisas que aconteciam ali no assalto, as pessoas ficariam mais bravas ainda. Até porque também tem aquela gravação da Lisboa que o próprio professor utilizou para ameaçar ele e não mandar a outra parte do exército. Ali no Banco da Espanha também tem aqueles documentos do governo que estão online e eu acho que eles realmente vão utilizar, retornar isso em algum momento. E nesse volume 1 a gente tem aquele flashback da conversa da Tóquio com a Nairobi, falando justamente o que é a vida após a morte, né? E falando como as memórias são eternas. Então, mesmo que a pessoa se vá, a memória daquela pessoa fica. E por mais que isso tenha servido de narrativa para a história da Tóquio nesse volume 1, pode ser que esteja falando de todo mundo. O que a ideia, o que a memória de tudo isso que aconteceu ali nesse assalto ficou. Que nem eu falei, né, nos meus vídeos, parece até que eu já estava falando sobre o final da série, mas é bem como a história se caminha, falando sobre a memória. Pode ser uma forma indireta de despedida já, porque afinal a série vai acabar e ela vai ficar na nossa memória, mas pode ser também que a gente fique com a memória desses personagens que se vão. Até porque essa temporada toda, esse plano todo, o próprio Berlim permanece como memória do plano dele. E foi como eu falei no início desse vídeo, eu assisti esse volume 1 achando que alguém ia morrer a qualquer momento ali, e eu acho que é exatamente a vibe que essa temporada passa, sabe? E talvez tenha um sentido muito maior aí. E como eu falei, desde o início, né, se fala sobre as poucas chances de se sair vivo de lá. Uma coisa que eu gostei muito, que alguns de vocês deixaram nos comentários, foi falando sobre o filho do Berlim, que provavelmente ele poderia meio que ser um sucessor do professor, por justamente ele ser um cara super inteligente, ele poderia dar sequência aos futuros assaltos, principalmente depois dele pegar gosto e dele entender o real significado do que é um assalto. E por isso a gente teve esse flashback dele aqui agora. Eu até cheguei a comentar que esse flashback do filho do Berlim, desse roubo do ouro do Viking, ele poderia ser só para realmente mostrar como que ele foi pro lado deles, mas talvez pode ser um paralelo, inclusive por causa de toda a questão do ouro. Se de fato ele for tipo um sucessor do professor, ele conseguiria com o ouro do assalto sustentar outros possíveis planos ou até mesmo dar pro povo. Na história da Tóquio mesmo, muito se fala de como o dinheiro não é para ter coisas, mas sim para conseguir a liberdade. E talvez isso seja toda uma analogia para falar sobre a liberdade do povo, já que La Casa de Papel fala justamente contra o sistema. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que poucos vão sobreviver, mas vai ter alguém aí que vai sobreviver? Ou você acha que todos vão morrer e La Casa de Papel vai tornar realmente eles como símbolos, como resistência? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo.
Tchau!